E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou começando a gravar alguns vídeos sobre reação de apoio, que eu vejo que muita gente, pessoal, tem dificuldade nesse tipo de assunto, apenas não por entender ali porque é uma disciplina nova, mas entender qual é o fundamento disso aqui. Que muitas vezes as pessoas resolvem ali e não sabem interpretar os resultados, e aí quando chega numa situação real, as pessoas não sabem fazer esse paralelo, né, do diagrama de corpo livre com uma situação real. Então, eu peço que, se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal e vamos lá para o vídeo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, isso aqui é a representação, certo, de uma estrutura que ela existe. Aqui é um exercício fictício, mas vamos imaginar que essa estrutura existisse. Então, eu tenho uma viga, certo, representação de uma viga aqui no caso, e eu tenho dois carregamentos. Um carregamento de 12 kN, ele está a 3,20 desse apoio. Outro carregamento de 18 kN, que ele está a 6,8 metros desse apoio, ou 4,4 desse apoio aqui, não importa. É uma viga que tem um total de 11,20 metros. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, numa situação dessa, todas as cargas que chegam em uma estrutura, elas têm que descarregar em uma fundação, certo? Eu estou aqui representando uma situação real em uma obra, certo? Elas têm que chegar em uma fundação. E ao chegarem na fundação, esse solo, ele tem que reagir de alguma forma. Então, o ponto que essa carga é concentrada, a distância que ela é concentrada dos apoios, vai dizer muito quanto que vai chegar de carregamento em cada sapata, em cada fundação, em cada bloco. Então a gente tem que entender isso aqui, para que quando chegar lá na frente, a gente entenda o que a gente está fazendo. Então o que acontece? Eu tenho dois apoios, um apoio fixo, um apoio móvel. Eu acredito que todo mundo, essa altura do campeonato, já deve saber que é um apoio fixo, que ela restringe na horizontal, na vertical, mas ela não consegue combater o momento, e um apoio móvel, que ela só restringe na vertical, que se eu empurrar essa viga para lá, ela anda. Então, dito isso, vamos começar. Então, a gente vai usar, como isso aqui é uma estrutura isostática, né? Eu preciso de eu tenho três reações aqui, para três equações, somatório de forças em X, somatório de forças em Y e os momentos. Então, a gente vai calcular. O que eu tenho de somatório de forças em X? Eu só tenho RH aqui. Por que RH? Reação horizontal em A. Aqui é o B. Reação vertical em A. Reação vertical em B. Certo? O que eu tenho reagindo com HA? Não tenho nenhuma carga aqui. Então, meu RH é igual a zero. Certo? Agora, vamos fazer o nosso somatório de forças em Y. Somatório de forças em Y igual a zero. Quem que a gente tem Y? Lembra que aqui a gente tem o nosso plano cartesiano, plano X e plano Y? O que a gente tem na vertical? 12 kN. Então, se ele está de cima para baixo, pessoal, é muito importante que a gente entenda. Quando ele está de cima para baixo, a gente vai adotar como negativo. Então, é menos 12. Quem mais a gente tem aqui? Menos 18. Isso são as nossas cargas. Agora, o solo precisa reagir de baixo para cima. Quem que a gente tem de reação aqui? Então, tem mais RVA mais RVB, certo? Porque duas cargas que estão de baixo para cima precisam ter duas reações, né? Duas cargas de cima para baixo tem que ter duas reações de baixo para cima. Então, somando isso aqui, ó, menos 12 menos 20 dá menos 12 menos 18 dá menos 30. Mais RVA mais RVB igual a zero. Eu conservo RVA e RVB, porque é o que eu quero descobrir, e passo 30 para lá, trocando a operação. Então já era de se esperar, né, pessoal? Um carregamento de 30 kN de cima para baixo, eu tenho que ter uma reação de 30 kN de baixo para cima, para que essa estrutura fique estável, certo? Só que em nenhum momento eu achei quanto que é o carregamento em A, quanto que é o carregamento em B. Eu ainda não sei. E como é que a gente vai saber disso? Fazendo o nosso somatório de momento,
Então vamos lá. Somatório de momentos. Eu vou escolher um ponto. Normalmente, pessoal, eu escolho um ponto que tem o maior número de reações. Então vamos escolher o ponto A, que aqui é o nosso A e aqui é o nosso B. Então somatório de momentos em A. Vamos convencionar o seguinte. Toda vez que a minha viga girar nesse sentido, eu vou dizer que é negativo. Toda vez que ela girar nesse sentido, eu vou dizer que é positivo. Certo? Então vamos lá. Quem que a gente tem? Primeiro, vamos entender o seguinte, certo? Para a gente entender isso aqui, pessoal, a gente tem que ter uma noção básica. O que é momento? Momento é uma força vezes uma distância. Então, se eu tomar esse ponto A aqui como meu ponto fixo, tudo que girar a partir desse ponto fixo tem uma distância. Se tem uma distância e eu tenho um ponto, um braço de alavanca, eu tenho uma distância, eu tenho um momento. Então, o nosso 12 aqui, ó, ele está tentando empurrar a nossa viga para cá, ó. É como se eu tivesse colocado um pino aqui e tentado empurrar essa viga, ó, 12 kN tentando empurrar essa viga nesse sentido. Como a gente adotou que era negativo nesse sentido, então seria menos 12 vezes o quê? O nosso braço de alavanca. Quem que é o nosso braço de alavanca? 3,2. Certo? Vezes 3,2. Põe entre parênteses para não confundir. Quem que eu tenho mais aqui? Nosso 18. Então, o 18 também é negativo, que está de baixo para cima, vezes o braço de alavanca. Só que o braço de alavanca agora é tudo aqui, ó, daqui até aqui. É o 3,2 mais o 3,6, que dá 6,8. Então, menos 18 vezes 6,8, que é o nosso braço de alavanca. Tem mais alguma força de cima para baixo? Não. Só essas mesmo. Então, para a gente compensar esse momento que está toda essa carga que está empurrando essa viga para baixo, eu preciso de alguma coisa de baixo para cima para equilibrar. E quem que eu tenho empurrando a viga aqui? É o RVB. Então, eu falei que nesse sentido aqui seria positivo. Então, é mais RVB vezes todo esse braço de alavanca, que é 11,20 metros, certo? Que é tudo isso aqui, ó. É como se eu colocasse um pino aqui e empurrasse isso aqui para cima, ó. Fazer esse sentido para poder compensar essas cargas que eu acabei de girar aqui. Então, essas cargas que giraram têm como consequência essa parte da viga girando para poder compensar. Então, RVB vezes 11,20, que é igual a zero. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. 12 vezes 3,2, 38,4. É negativo, 38,4. Quem que eu tenho mais? 18 vezes 6,8. Deu 122,4. Então é menos 122,4. Então isso aqui já fiz, isso aqui já fiz. Mais RVB vezes 11,20 igual a zero. Então a gente faz essa conta aqui, ó. Menos 38 menos 122, então é menos 38,4. Então é menos 122,4. Eu só coloquei mais aqui, pessoal, para a gente adotar a soma, né? Porque no final a gente vai conservar o sinal. Então, dá menos 160,8 mais RVB vezes 11,20. O que eu faço agora? Eu não quero saber quanto que é RVB, então eu conservo o RVB, então é RVB, que é igual a esse 160, ele está negativo, ele passa para o outro lado da igualdade trocando a operação. Então fica 160,8, certo? Dividido, esse aqui ele está multiplicando o RVB, ele passa dividindo por 11,20. Então quanto que dá isso aqui? 160,8 dividido por 11,20. Deu um total dividido por 11,20. Deu um total de 14,35. Então, RVB é igual a 14
14,35. Eu achei o valor de RVB. Aí eu vou lá nessa equação, na primeira aqui no somatório das forças em Y, e substituo aqui, ó, em RVB, o que for o valor que eu achei. Então, ó, RVA mais RVB equivale 14,35 igual a 0. Igual a 30, né? Desculpa. E aí, o que eu faço? Faço essa conta. RVA é igual a 30 menos o 14,35 passa para cá trocando a operação. Então, o resultado dessa conta aqui é igual a 30 menos 14,35. 15,65. Aqui é quilonewtons e aqui é quilonewtons. Então, a gente achou, pessoal, que o valor de RVA é 15,65 e o valor de RVB 14,35. Então a gente volta para a nossa viga aqui e a gente vê, ó, então esse pilar aqui, ele está recebendo um carregamento de 15,65 kN. E esse pilar aqui está recebendo um carregamento de 14,35 kN. Então, são resultados bem próximos. Por quê? Porque por causa das distâncias aqui e dos carregamentos. Então, não deu uma diferença muito grande aí nos carregamentos dos pilares, mas o importante é que a gente tem que entender, saber interpretar os resultados que estão chegando ali para a gente. Porque fazer conta, pessoal, a gente faz, a gente erra. O importante é a gente entender ali, saber, né, como aplicar aquilo ali no dia a dia de trabalho e saber interpretar principalmente os resultados. Por quê? Porque quando houver, vamos supor, se eu tenho aqui, ó, um carregamento bem distante desse apoio aqui, ó, bem distante, e ele der que o maior pilar carregado, que o pilar que recebeu o maior carregamento está dando isso aqui, então eu já sei que meu cálculo está errado, porque quanto mais próximo o carregamento estiver de um apoio, mais carregamento vai chegar para ele. Então eu já sei, por essa interpretação, por essa concepção, que o meu resultado está errado. Eu vou reavaliar e fazer de novo. Então, eu sei que ficou um vídeo longo aí, mas não dá para explicar sem abordar algumas questões que eu acho que são importantes para a gente entender esse tipo de assunto, porque quando vier assuntos mais complexos aí, diagramas de corpo livre mais complexos, a gente sabe resolver. Beleza, pessoal? Até uma próxima.